Quando eu me lembro do nosso pai da fé, Abraão, quando eu me recordo dele e imagino a vida dele, desde quando ele ouviu a voz de Deus, lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, eu fico pensando como foram os seus dias, perseverando diante de Deus, até o nascimento da promessa de Deus sobre a vida dele, que foi o seu filho. Quando a gente lê o texto bíblico e lembra-se da vida de Abraão, não destacamos as lutas e a dificuldade dele, eu diria, com muita precisão. Até porque quando a gente lê o texto, a gente lê uma história, mas a gente não consegue tentar, por exemplo, mensurar aquela história. Quando a gente lembra de Abraão, que Deus fala com ele em algum período antes dos 75 anos, e quando ele começa a sua jornada com 75 anos, e quando a gente vê que a promessa dele se cumpre somente aos 100 anos, a gente faz uma leitura de que foram 25 anos. Mas eu queria recapitular aqui rapidinho com vocês, o quê? Esses momentos de Abraão, dos seus 75 anos, até o cumprimento da sua promessa. Eu fico imaginando a longa viagem que ele fez até chegar em Canaã. Porque o lugar em que ele morava era muito distante de Canaã. Talvez para ele chegar em Canaã demorou mais do que um ano. Possivelmente bem mais do que um ano. Porque ele estava andando com todo o seu rebanho, no passo do rebanho, e o seu pai o acompanhava. Por isso que até mesmo o pai dele morre no trajeto, em Padã Arã. Sepulta o pai, e junto com o seu sobrinho Ló, eles continuam caminhando rumo a uma terra que eles não sabiam qual era. Olha que loucura, Deus manda ele sair da terra. Deus não deu um destino, ele só disse: saia. Ele saiu. Para onde? Deus não tinha mostrado que era Canaã. E ele estava peregrinando até encontrar a terra da promessa. Passaram-se muitos anos. Eu estou fazendo essa recapitulação, meus irmãos, porque só a saída de Abraão já é dramática. Imagina Deus falar com você e dizer: olha, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E você diz: tá bom, Senhor, mas eu vou para onde? E Deus não te mostra para onde, Ele só te dá uma ordem: sai. Que loucura, mas foi isso que ele fez. E ele sai, peregrina, o pai morre, e ele vai para um lugar, para outro, até que ele chegue em Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus diz: olha, até onde você consegue alcançar as suas vistas, aqui é o lugar. Tua descendência será tão numerosa como a areia da praia do mar ou quanto as estrelas dos céus. E ele crê. Então aqui é o meu lugar e o Senhor vai me dar descendentes numerosos e incontáveis. Aí você fala: que bênção, né, pastor? Ali só foi o começo. Por quê? Porque ali, quando ele tinha 75 anos, ele se estabelece em Canaã, ou um pouco depois disso, a gente não sabe exatamente quando, mas ele continua ali, ano a ano, tem dificuldades com seu sobrinho Ló, vai guerrear contra reis por causa do seu sobrinho que foi capturado, vence os reis,
Depois vem a proposta da sua própria esposa de que ele tivesse um filho com a concubina egípcia, e ele consente, e depois há uma polêmica em casa, porque ele teve um filho e não era o filho da promessa. Deus diz de fato para que ele abençoe aquela criança, para que ele parta, e ele abençoe e parte. Olha quanto sofrimento, quanto sofrimento. E o tempo passa, e o tempo passa, e o filho da promessa não vem, a mulher já está de idade. Vocês conseguem imaginar? Conseguem imaginar? E eu digo, para melhorar tudo, veio o filho da promessa com 100 anos. Glória a Deus, amém, irmãos? E quando ele tinha por volta de 12 anos, ou quem sabe até 15 anos, Deus diz: entrega ele para mim em sacrifício. Ora, é o único filho, filho da velhice, de uma anciã estéril, que agora milagrosamente o seu ventre foi tocado, porque foi um milagre. Guardem isso, irmãos, o nascimento de Isaac foi um milagre, porque ela já tinha passado o período de fertilidade das mulheres. Foi um milagre aquilo. É como se Deus tocasse no útero dela, revigorasse as suas forças, as suas saúdes, tocasse nos seus ovários, e ela voltasse a, quem sabe, menstruar, porque é assim. Imagina uma pessoa de 90 anos fazendo isso. Foi um milagre. E agora, depois do milagre, o menino já está grande, é o filho da promessa. O outro filho, que não era o da promessa, já estava longe. E aí Deus vem e fala: agora sacrifica para mim. Meu Deus, que loucura. E ele vai até o Monte Moriá. O Monte Moriá, guarda essa palavra, o Monte Moriá. E ele caminha, porque a gente não sabe exatamente onde ele estava, nesse episódio que Deus fala com ele, mas ele caminha vários quilômetros, dias, e com seus empregados e com seu filho, e quando chega lá, o filho até dialoga com ele. O filho tinha consciência do que o pai estaria fazendo, porque a palavra do filho demonstrava isso, e ele, com todo o seu temor, ia desferir o golpe, não porque ele queria fazer isso, mas porque, como diz Hebreu, ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac. Porque se foi um milagre Deus ter dado Isaac, tocando no físico dele, porque Abraão também diz que ele já estava nos seus dias de velhice, foi um milagre nele, em ele ter virilidade, foi um milagre nela, em ela ter sido restaurada. Então ele cria que, se ele cumprisse com aquilo que Deus tinha mandado, como diz Hebreu, mesmo depois de morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Amém, meus irmãos? Oh, meus irmãos, e a grande pergunta que eu faço é: por que Abraão não desistiu? E agora, concluindo essa recapitulação, foram 25 anos até a promessa, e depois mais 15 anos numa baita dificuldade de ter que sacrificar o filho. Ou seja, por volta de quase 40 anos de profundas provações e dificuldades. Como ele permaneceu firme e convicto em sua jornada, mesmo tendo tantos obstáculos. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem refletir? Porque, como eu disse, quando a gente lê, a gente admira. Ah, meu Deus, puxa vida, que difícil. Mas quando a gente olha para a nossa vida e para as nossas provas, aí a gente se desespera, não é assim? Porque as nossas provas são as mais terríveis do mundo. As nossas provas, aí eu quero te dizer, olha, será que a nossa prova se compara às provas de Abraão? Será que Abraão, ele não teria motivos para desistir? Por que ele não desistiu? Como ele permaneceu firme e convicto? Guarde essas perguntas. Por quê? Como? Quero falar também sobre um outro personagem, Jó.